Nosso objetivo hoje é estudar os anti-inflamatórios esteroidais. Ao contrário dos não esteroidais, esses aqui, eles têm uma base hormonal. Eles são derivados de hormônios. Vamos ver quais hormônios primeiro. Esses anti-inflamatórios são, então, derivados de hormônios produzidos nas glândulas adrenais ou glândulas suprarrenais, é a mesma coisa. Então, são glândulas que ficam em cima dos rins. Tá? Então, a gente tem diversas partes, na verdade, duas partes principais nessas glândulas. A córtex, que é a parte de fora, e a medula, que é a parte de dentro. E essas duas partes produzem hormônios diferentes. Os anti-inflamatórios, que nós vamos ver hoje, são derivados dos hormônios produzidos na córtex da suprarrenal. Ou seja, são hormônios chamados também de corticoides ou corticosteroides. Tá? Então vamos dar uma olhadinha nos outros hormônios e num corte dessas glândulas para a gente dar uma olhada por dentro. Aqui então nós temos, aqui na parte de cima na figura, um corte longitudinal da suprarrenal, mostrando as camadas, tá? A córtex é a parte de fora, a medula a parte de dentro. E aqui embaixo está mostrando as famílias de hormônios produzidas na córtex. Então, a gente tem os glicocorticoides, que são derivados no ser humano do cortisol, tá? A hidrocortisona, por exemplo, é o glicocorticoide principal nos roedores, no rato. Tá? No ser humano, o principal glicocorticoide produzido é o cortisol. E os anti-inflamatórios são derivados justamente desse cortisol. Então, os medicamentos que nós usamos como anti-inflamatórios hormonais ou esteroidais são glicocorticoides. Temos um outro grupo de hormônios que são os mineralocorticoides, tá? No ser humano, sobretudo a aldosterona. Como o próprio nome diz, mineralo. O que vai acontecer? Ele vai manter no organismo, tá? Minerais, principalmente o sódio. Então, ele retém sódio e água no organismo. E nós temos os esteroides sexuais, androgênios e estrogênios. Na medula da suprarrenal, a gente produz principalmente adrenalina, tá? Que é um hormônio da adrenal, mas produzido na medula, na parte de dentro. Como todos os hormônios que a gente produz no organismo, os corticoides, eles são produzidos por um eixo metabólico, tá? No caso aqui, o eixo hipotálamo, hipófise, adrenal. Então, o que acontece? O hipotálamo vai produzir hormônios. Que tipo de hormônio o hipotálamo produz? Todos os hormônios que liberam outros hormônios, tá? Tudo que tem RH na sigla é produzido no hipotálamo. O que é RH? É o hormônio liberador, tá? Só que tá em inglês porque foi definido assim, ele foi descrito em inglês. Então, CRH é hormônio liberador de corticotrofinas, tá? O que é trofina? Trofina é uma substância que alimenta, que estimula algum tecido. Córtico, córtex da suprarrenal, tá? Então, o hipotálamo vai produzir esse CRH, vai jogá-lo na hipófise, tá na parte da hipófise, chamada adenohipófise. E o hormônio liberador de corticotrofina vai fazer a hipófise liberar corticotrofinas. Qual? Um hormônio chamado ACTH. O que é ACTH? Hormônio adrenocórtico-trófico. Então, é o hormônio que vai estimular, que vai alimentar a adrenal.
Tá? Em resposta a esse hormônio, a adrenal, a córtex da suprarrenal, da adrenal, mesma coisa, vai produzir o cortisol, tá? Também, como todos os eixos endócrinos do organismo, esse aqui ele é regulado por feedbacks. Então, quando você tem um aumento na produção do cortisol, ele vai agir tanto na hipófise quanto no hipotálamo, diminuindo a produção dos hormônios do hipotálamo e da hipófise, tá? Então, você tem excesso de cortisol, você começa a diminuir a sua própria síntese, diminuindo a síntese do CRH e do ACTH. Tá? Quando você tem pouco cortisol, é o contrário, você tem feedback positivo. Então você aumenta a liberação, tá? Tanto dele quanto dos hormônios que vão participar da sua liberação, CRH e ACTH. Nessa figura, a mesma coisa, tá? Só mostrando aqui de uma maneira mais esquemática ainda. Então, o hipotálamo produz CRH, estimulando a hipófise a produzir a CTH, que estimula a córtex da suprarrenal a produzir o cortisol, tá? E o cortisol vai ter os efeitos dele, que já vamos ver quais são. Os feedbacks negativos, tá? Do aumento da liberação do cortisol. Não está aqui o positivo, mas ele também existe quando o cortisol está diminuído. A regulação da secreção do cortisol, ela não depende só de feedbacks positivos e negativos, tá? Então você tem outros fatores que também, junto com esses feedbacks, vão alterar esta liberação. Uma coisa interessante é o ciclo sono e vigília, porque é o que a gente tem é a produção do cortisol na luz durante o dia. E durante a noite, no escuro, a gente tem a produção da melatonina. Então a gente tem esse ciclo para regular o sono e a vigília. O cortisol te acorda, a melatonina te faz dormir, tá? E uma coisa bem interessante é que se vocês forem observar pacientes infartados, vocês vão tratar vários deles durante a carreira, vocês vão perceber que eles têm um infarto do miocárdio predominantemente de manhã cedo, que é quando você tem o pico de cortisol, tá? Esse cortisol ele vai reter sódio e água e acaba aumentando a pressão arterial, tá? Por isso que a maior parte dos infartos do miocárdio, de quem morre de infarto do miocárdio, é de manhã cedo. Tá? É essa liberação cronobiológica de cortisol e melatonina se alternando. Tá? A gente tem aqui o estresse, que está representado por ansiedade, mas não só ela. Então, o estresse, ele não só vai te aumentar a adrenalina liberada, e você tem um pico de adrenalina importante no estresse, mas você também tem um pico de cortisol. Tá? Os dois juntos vão concorrer para que você ainda tenha uma pressão arterial mais aumentada. Isso vai retroalimentando a própria ansiedade, o próprio estresse. Tá? Então você volta a alimentar dentro do teu cérebro o medo, a preocupação e a ansiedade. O cortisol é um hormônio que também está relacionado com isso. Tá? Ele tanto está relacionado à ansiedade, a preocupação, a medo, quanto a depressão. Tá? Até porque depressão e ansiedade são duas faces de uma mesma doença. Que mais? Cirurgias, tá? Principalmente, óbvio, de rins e de coração. Dor excessiva, que aqui também está entrando no estresse.
E choque hipovolêmico, obviamente, quando você tem uma diminuição da quantidade de água no teu organismo, então o teu sangue diminui de volume, significando hipovolemia, e o choque, quando isso te leva a pressão praticamente a zero, você precisa produzir hormônios que retenham líquido no teu organismo, tá? Que justamente são o cortisol e a aldosterona, tá? Os dois vão manter sódio e água no organismo, tá bom? Esses fatores todos, tá? Que não fundamentalmente juntos, tá? Mas esses fatores conseguem concorrer para o aumento do CRH, do ACTH e do cortisol em cerca de 15 a 20 vezes acima das quantidades fisiológicas, tá? Então o estresse, ele joga muito cortisol na circulação, tá? Por isso que vocês têm o comprometimento cardiovascular em relação ao estresse, principalmente. Aqui nós vemos aquilo que eu tinha falado para vocês, que é a liberação cronobiológica. Olha, o cortisol, ele tem picos durante o dia, tá? Essa parte aqui azul clara que tem o sol em cima, e tem uma diminuição quase que total durante a noite, que é quando a gente vai produzir a melatonina, tá? E aqui em cima mais algumas recordações dos fatores que estimulam a liberação do CRH e, obviamente, do ACTH e do cortisol. Então, calor e frio intensos, traumatismos, infecções e estresse, tá? Todos esses fatores podem ser reunidos sob o título de estresse, porque o nosso organismo lê qualquer alteração de homeostase como estresse, seja físico, seja mental, seja o que for. Então você pode considerar tudo estresse, desde o choque hipovolêmico até uma queimadura de sol, tá? E sempre o organismo reage, em primeiro lugar, liberando adrenalina, hormônio da medula suprarrenal, e cortisol, hormônio da córtex suprarrenal, que é o que a gente tem nesse esquema aqui, tá? Ele tá mostrando a mesma coisa, só que aqui tem as representações dos órgãos do corpo. Então a gente tem aqui a hipófise, o hipotálamo, olha, nessa região aqui bem interna do cérebro, que se chama do nosso cérebro reptiliano, do nosso encéfalo reptiliano. A gente tem a produção do CRH pelo hipotálamo, alimentando a hipófise, tá? Pituitária, a mesma coisa. Essa hipófise estimulada produz o ACTH, que chega na suprarrenal e estimula a córtex da suprarrenal a produzir o cortisol. Esse cortisol, ele vai atuar tanto no sistema cardiovascular, quanto no metabolismo, quanto no sistema imune e no processo inflamatório. Tá? Vamos ver como isso acontece. E as drogas que a gente usa na terapêutica são modificações moleculares do cortisol, são derivados dele. Aqui nessa figura, a representação novamente daquela variação cronobiológica da produção de melatonina e de cortisol. Tá? Então, no sol, durante o dia, você tem um estímulo para a produção dos hormônios da córtex suprarrenal, tá? Dos corticoides, do cortisol principalmente, que eles vão regular o quê? A vigília, tudo que você faz acordado. Então, fome, então você vai procurar alimento, você vai aumentar a temperatura do corpo para o teu metabolismo, tá? Estimulado, para você poder ir atrás de comer, de fugir dos inimigos, de produzir a tua segurança, a tua alimentação, tá? Tudo isso é regulado por hormônios da córtex suprarrenal, pelo cortisol principalmente, tá? À noite, o contrário, a melatonina é produzida à noite, ela tá mais liberada durante a noite. Você tem a diminuição do apetite, a diminuição da temperatura corporal, que é o que vai te ajudar a induzir o sono,
e a diminuição, obviamente, do metabolismo todo, da atividade do organismo. Essas setas verdes são do sistema nervoso autônomo, principalmente em termos da adrenalina. A adrenalina é um hormônio da medula da suprarrenal. Tá? A adrenalina não é produzida mais à noite do que de dia ou mais de dia do que à noite. Tá? Ela é produzida de forma mais ou menos constante, tendo picos em situação de estresse. Bom, o que nos interessa hoje são os glicocorticoides, porque as drogas anti-inflamatórias esteroidais derivam deles. Como é que eles agem? Bom, os glicocorticoides são hormônios. Hormônios, praticamente todos, têm receptores no DNA, dentro da célula. Então, eles são bem lipossolúveis, tá? E é extremamente lipossolúveis, porque eles derivam do colesterol. Tá? Então eles vão passar pela membrana, aí eles não vão só caminhando pelas membranas até chegar ao local de ação. Lembram biofase que a gente viu lá atrás? Aqui não é o caso porque isso aqui é hormônio. Então ele vai passar pela membrana e vai cair dentro do citoplasma. E vai atravessar a membrana do núcleo e vai atuar no DNA. Tá? Para que serve hormônio? Independente de qual. Praticamente todos servem para sintetizar proteína. Então, os glicocorticoides também sintetizam proteínas, tá? Quais? Inúmeras. Principalmente uma chamada lipocortina. Depois vamos chegar nela. Tá? Mas tem várias outras. Essas proteínas sintetizadas pelos hormônios, pelos glicocorticoides, vão inibir a liberação de vários produtos no organismo, principalmente proteínas inflamatórias. Então, interleucinas, interferons, fator de crescimento tumoral, tá? Então, são todas essas substâncias que vão proliferar o sistema imune. Então, substâncias que atraem células do sistema imune e aumentam sua reprodução. Significando o quê? Que hormônios glicocorticoides diminuem a imunidade. Tá? As proteínas que eles vão codificar, que eles vão produzir, diminuem a produção de substâncias que aumentam a presença de células do sistema imune. Tá? E a gente inibe também aqui a produção de prostaglandinas, de tromboxanos, que vocês viram como mediadores do processo inflamatório agudo. Então, a presença dessa lipocortina faz tudo isso. Tá? Aqui uma representação esquemática disso também. CBG é uma proteína plasmática, lembram? Que a gente também viu que as substâncias no organismo, elas circulam na sua maior quantidade ligadas a proteínas plasmáticas. Aqui é o caso, tá? CBG é uma globulina que vai carregar o glicocorticoide, tá? Esse H roxinho é o corticoide, o hormônio.
ele vai se descolar da proteína. Lembram que só sai do sangue o que está solto da proteína plasmática, porque senão não cabe naqueles buraquinhos dos capilares. Então, olha, o hormônio se soltou da proteína, tá? Atravessou a membrana da célula, atuou no receptor dele, esse marrom é o receptor dele. Esse complexo dele com o receptor entra no núcleo e atua no DNA. Tá? Em resposta, o DNA produz um RNA mensageiro, isso se chama transcrição, e RNA mensageiro serve para sintetizar a proteína. Bom, então é a mesma coisa que a gente já viu, só que num desenho diferente. Então vamos começar a ver quais são as ações todas do cortisol no organismo, começando pelas ações mineralocorticoides. Tá? Mineralo, sempre lembrando, é retenção de minerais no organismo, principalmente o sódio, tá? E o sódio carrega com ele a água. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui primeiro. Reabsorção de sódio, tá? A água vai junto com o sódio. Quando você está com o sódio retido, o que vai ser excretado é o potássio, tá? Então você pode ter uma hipocalemia, tá? Em resposta à presença do hormônio, tá bom? Se você tem uma diminuição da ação mineralocorticoide, aí você vai ter o contrário. Então o sódio vai começar a sair mais quantidade e, obviamente, o potássio fica retido. Isso chama hipercalemia. Quando o potássio sai ou quando o potássio fica retido, o próton, esse H que tá aqui, falta um mais em cima dele, tá? Que é um H+, é o próton que vai conferir o quê? Acidez ao sangue. Então, se você tá com excesso de potássio retido no organismo, você vai estar também com excesso de próton, tá? Então, o excesso de próton faz com que o meio tenda ácido. No sangue, isso chama acidose, tá bom? Então, a ação mineralocorticoide retém sódio e água, aumenta a excreção de potássio e de próton. Diminuição da ação mineralocorticoide aumenta o potássio retido, hipercalemia, e aumenta o próton retido, acidose no sangue. Tá? Aqui mais uma vez. Então, aumento da ação mineralocorticoide, retém sódio e água, retenção hídrica, que pode levar a edema, a hipertensão, tá? E para o sódio ficar retido, o potássio tem que sair. Isso te dá hipocalemia. Então tem que tomar cuidado que se o paciente está nessa situação, ele não pode usar diuréticos que eliminem potássio. Vocês vão ter aula disso mais para frente. Vocês vão ver que alguns diuréticos poupam potássio, então mantém potássio no organismo, e outros excretam esse potássio. Vocês não vão poder usar esses que excretam, porque já está saindo muito potássio do paciente. E como sai o próton junto com o potássio, o meio tende a ficar mais alcalino, o pH tende a subir, porque é o próton que dá acidez, e você tem o sangue tendendo a básico, tá? E o nome disso é alcalose. Bom, como a gente tem essa ação mineralocorticoide, a gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente usa um glicocorticoide, ele tem ainda sempre um pouco de efeito mineralo. A gente não consegue uma droga apenas glicocorticoide. Ela acaba tendo também esse efeito mineralo, tá? Então você vai ter repercussões no cardiovascular quando você utiliza um corticoide, tá? Principalmente aumento da volemia, tá? Aumento do volume sanguíneo, porque você retém só de água, aumento do débito cardíaco, aumento da resistência periférica, porque você vai ter excesso de líquido dentro dos vasos, e aumento da pressão arterial, tá?
Isso é tão importante a ponto de pacientes hipertensos com hipertensão arterial não controlada não poderem usar corticoide, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque gente já infartou por uso de corticoide assim, por conta própria ou até com prescrição, mas cujo médico não se preocupou em fazer um painel cardiovascular desse paciente antes de fazer a prescrição. Agora, as ações glicocorticoides, que são aquelas que nos interessam, porque os efeitos anti-inflamatórios das drogas dependem da parte glicocorticoide da sua ação. Vamos primeiro ver os efeitos metabólicos, tá? Do cortisol e, obviamente, das drogas anti-inflamatórias derivadas desse cortisol. Bom, o que a gente tem? Principalmente o aumento de glicemia, tá? Isso é chamado de diabetes adrenal, tá? Essa glicemia aumentada vem principalmente da gliconeogênese aumentada no fígado. Gliconeogênese é síntese de glicose. E da diminuição da utilização da glicose pelas células periféricas, as células do organismo, tá? Então, quando você utiliza um corticoide como anti-inflamatório, você tem que saber que o paciente pode entrar num estado de hiperglicemia. Caso esse paciente seja diabético, ele não pode fazer uso dessas drogas, tá? Porque o aumento de glicemia chega a ser bem importante. No metabolismo das proteínas, a gente tem uma diminuição da síntese proteica, um aumento do catabolismo de proteínas. Catabolismo é destruição, tá? O aumento de síntese de proteínas dentro do fígado, que vem por mobilização dos aminoácidos da dieta, e um aumento da concentração plasmática livre de aminoácidos, tá? Dependendo da intensidade disso, esses aminoácidos em excesso circulando podem dar lesão renal. Bom, então, em relação ao metabolismo de proteínas, a gente tem também um certo grau de, entre aspas, digestão muscular. A gente tem uma diminuição do tamanho do músculo, porque as proteínas acabam saindo desse músculo para irem para o fígado, formarem outras proteínas. Então a mobilização acaba aumentando, tá? Esse catabolismo de proteínas de tecidos periféricos é fundamentalmente de músculo. Então o paciente perde massa muscular. Bom, aqui o metabolismo lipídico. Então você modifica a mobilização dos ácidos graxos do tecido adiposo. Como assim? O tecido gorduroso dos membros, tá? Braços e pernas, ele é quebrado. Então você diminui a quantidade de gordura em braços e pernas. E esses ácidos graxos, eles vão primeiro serem usados para produzir energia, então aumenta mais ainda a glicose. Mas parte desses ácidos graxos que começam a circular no plasma são usados para sintetizar de novo o tecido gorduroso, mas aí já não mais nos membros, aí no centro do corpo, principalmente rosto, atrás do pescoço e no abdômen. Então você deposita a gordura nessas regiões. Então os membros ficam mais finos, mas o rosto, o abdômen e aquela corcova atrás do pescoço vão aumentando cada vez mais, tá? Isso, inclusive, é um sinal de que o paciente está usando corticoide, tá? O rosto de lua cheia, aquela corcova atrás do pescoço de gordura e a gordura abdominal, que a gente chama em forma de avental, cai uma prega de gordura assim. No metabolismo do cálcio, a gente tem
aumento da excreção renal do cálcio e diminuição da absorção do cálcio pelo intestino. Então a gente vai ter uma perda grande de cálcio que pode levar à osteoporose. Os músculos nós já vimos, tá? A fraqueza muscular, porque você quebra as proteínas periféricas para que os aminoácidos vão lá para o fígado, para serem transformados também em glicose. No sistema cardiovascular, nós também já vimos, pela ação mineral no corticoide principalmente, mas um pouquinho também da glico, é o aumento das ações da adrenalina, principalmente aumento do débito cardíaco e da angiotensina, que é aquele hormônio, tá, que vai liberar aldosterona e fazer retenção de água. No tecido linfóide, ou seja, no sistema imune, você tem uma diminuição desse sistema por destruição das células do sistema imune, principalmente linfócitos, e por uma diminuição da produção das substâncias interleucinas, interferons, etc., que atraem as células do sistema imune e aumentam a reprodução, a proliferação dessas células. Então, o que você tem é uma diminuição da imunidade. No processo inflamatório, que é o nosso objetivo maior aqui, você tem uma diminuição do recrutamento das células inflamatórias, porque são células do sistema imune. Então, é a parte celular da resposta imune, tá? Em resposta a essa queda de imunidade, você tem um aumento da disseminação de infecções e você tem uma diminuição da cicatrização, tá? Também, principalmente, por aquela diminuição da síntese proteica e da quantidade de proteínas periféricas, tá? Inclusive no tecido subcutâneo, no tecido conjuntivo, tá? E na parte de cima da epiderme também, diminuindo a cicatrização. Então, novamente, no sistema imune, supressão do recrutamento de leucócitos, principalmente linfócitos, diminuição das interleucinas, lembram? Diminuição da liberação de interleucinas, principalmente 1 e 2, e supressão das células natural killers, NKs, principalmente também porque você diminuiu a produção de interleucinas. E no processo inflamatório? Os corticoides, tá? A parte glicocorticoide da molécula aumenta a liberação de uma proteína chamada lipocortina. Olha, essa aqui tá em vermelho. Essa lipocortina inibe a fosfolipase A2. O que é fosfolipase A2? É a enzima que quebra lipídios, tá? Fosfolipídios de membrana e forma um ácido araquidônico. E o ácido araquidônico, vocês já devem lembrar, ele é o substrato das COX, que vão produzir prostaglandinas, tromboxanos, e também ele é o substrato da LOX, que é uma enzima chamada lipooxigenase, que produz leucotrienos, tá? Então, você vai ter uma diminuição da produção do ácido araquidônico, tá? Diferentemente das drogas não hormonais que inibem a COX. Ou inibem a COX-1 e A2, ou inibem só A2, ou principalmente A2. Tá? Aqui a gente já inibe um passo acima. Você não tem nem o ácido araquidônico para a COX poder trabalhar, tá? Aqui é a mesma coisa, só que unindo a parte anti-inflamatória com a parte imunossupressora dos efeitos do cortisol, tá? Pelo aumento da lipocortina, a gente inibe fosfolipase A2, diminui produção de ácido araquidônico, você não tem mais nem prostaglandinas, nem leucotrienos. Por essa diminuição de leucotrienos, você tem uma diminuição da função dos neutrófilos, que são células do sistema imune, diminuição da produção de interleucinas, tanto 1 quanto 2, que vão diminuir, na verdade, a presença de macrófagos,
a presença de linfócitos T, tá? Células T, e proliferação dos linfócitos B e dos linfócitos T, tá? Esse inibe aqui embaixo é inibição, tá? Só que acabou não aparecendo indução. Eu juro que eu sei que inibe é com E, tá? Então, em altas doses, que são as doses que a gente utiliza como medicamento, como droga, e as doses que a gente utiliza de corticoide como droga, são muito superiores à quantidade de cortisol que a gente produz, tá? Na homeostase. Então, você consegue ter esses dois efeitos muito presentes. Então, os corticoides, eles são anti-inflamatórios muito mais potentes do que os anti-inflamatórios não esteroidais, tá? Que os AINES. Mas eles também destroem o sistema imune, tá? São drogas muito, muito, muito potentes e muito, 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 muito pouco toleráveis, principalmente uso crônico. Quando você precisa usar por muito tempo, o paciente se ressente muito dos efeitos colaterais metabólicos e desses efeitos imunossupressores. Vamos ver duas síndromes que são relacionadas a cortisol. Síndrome de Addison acontece quando o paciente produz pouco cortisol. Tá? Então, o paciente pode já nascer produzindo pouco cortisol. Ou ele pode produzir cortisol normalmente, mas quando ele começa a utilizar uma droga corticoide por algum tempo e interrompe bruscamente o uso dessa droga, ele também pode desenvolver a síndrome de Addison. Tá? Lembram daqueles feedbacks? Você tem o feedback negativo da produção do CRH, do ACTH e do cortisol. Então, quando você aumenta o cortisol, você vai ter uma diminuição da liberação dele. Aqui você não está aumentando o cortisol, você está usando uma droga corticoide externa, mas o organismo lê como aumento de cortisol. Então, o cortisol que o paciente está tendo, o corticoide que ele está tendo no organismo, é aquele que ele está usando como droga, tá? Então, ele está com toda a circuitaria, toda a máquina bioquímica de produzir cortisol, tá parada, porque você está dando cortisol de fora, tá? Não é cortisol, mas é um derivado, uma droga corticoide. Se você tira bruscamente, ele já não tem mais nem esse que a droga está pondo e nem aquele que ele deve produzir. Então, você tem todas as respostas orgânicas a uma falta do cortisol. Que são quais? São essas que tem na foto a seguir. Vamos dar uma olhada. Então, diminuição da produção do cortisol endógeno. Você tem a produção menor de pigmento do organismo, tá? De melanina. Principalmente nas mãos, no rosto e nos pés, então nas extremidades, e a concentração dessa melanina no centro, então nos seios, na barriga, nas coxas, na parte superior das coxas, tá? Perda de peso, porque você tem uma diminuição de glicemia, acaba diminuindo o apetite, anorexia, desidratação, porque em vez de você reter a água, você vai eliminá-la. Isso vai te levar a uma diminuição da pressão arterial e fraqueza muscular. O oposto é a síndrome de Cushing, que é um excesso de produção do cortisol. Então, a pessoa pode ter uma doença que a faz produzir mais cortisol, um tumor de suprarrenal, por exemplo. Ou você pode estar usando um corticoide externo, um medicamento anti-inflamatório, tá? Cronicamente. E os sinais são os seguintes, olha. Aquela corcunda que eu falei, aquela corcova, aliás, atrás do pescoço. A barriga, olha, o abdômen em avental, então aquele acúmulo de tecido adiposo no centro do corpo. Rosto, pescoço e barriga, abdômen. Como você está muito rapidamente aumentando a produção de gordura e a deposição desses
Nesses locais, você tem a formação de estrias, principalmente em mama e abdômen. Os membros, braços e pernas ficam mais finos, porque a gordura dali é que está saindo para se acumular no centro. Osteoporose, porque você aumenta a excreção do cálcio e diminui a sua retenção. Você tem retenção de sódio e água, então hipertensão arterial, diminuição da cicatrização, tá? Porque você tem a diminuição também da produção do colágeno, que acaba sendo uma proteína, não é uma proteína. Você tem alcalose, porque se você está retendo sódio e água, o potássio está saindo. Então, hipocalemia, tá? E alcalose, porque você está junto com esse potássio que está saindo, eliminando também o próton do sangue. Então, alcalose, tá? E, obviamente, não está aí, mas você tem uma queda muito grande da imunidade. Então, o paciente pode ter a síndrome de Cushing, ele próprio está produzindo corticoide em excesso, tá? Principalmente aí por tumores, como a gente já viu. Mas também você tem essa aparência, esses sinais em pacientes que estão usando corticoides como medicamentos, tá? De forma crônica. Então, pessoas que têm reumatismo, pessoas que têm lúpus. Então, pacientes que precisam do corticoide de forma crônica. Aqui só um resumo, tá? Dos efeitos e dos mecanismos. O que interessa aqui para nós: aumento da glicemia, modificação da deposição de gordura. Então, os locais da gordura modificam, tá? Com a presença do corticoide. Efeito mineral no corticoide, retendo sódio e água, excretando potássio e próton. Produção de lipocortina, que inibe a fosfolipase A2 e diminui tanto a produção de prostaglandinas, quanto de leucotrienos, quanto de interleucinas, tá? Então, isso tudo vai fazer com que o processo inflamatório agudo diminua e a imunidade também diminua, tá? O efeito anti-inflamatório decorre desse tipo de efeito. Aumento de lipocortina, tá? Porque ela vai inibir a fosfolipase A2, diminuindo o ácido araquidônico e diminuindo prostaglandinas e leucotrienos. Bom, e diminui a imunidade por causa dos leucotrienos diminuídos e por causa das interleucinas também diminuídas, tá? E a diminuição do colágeno, te fazendo com que exista uma alteração de cicatrização, uma diminuição de cicatrização. Aqui as drogas principais que a gente tem. Para você escolher um corticoide para o paciente, você tem que levar em conta potência anti-inflamatória, sobretudo, porque você vai usar como anti-inflamatório, capacidade mineral no corticoide, que é o que está aqui em potência retentora de sódio, e o tempo de meia-vida no organismo, quanto tempo essa droga vai passar dentro do organismo. Então, o tempo de ação da droga. Temos drogas de ação curta, que nenhuma delas é usada mais. A hidrocortisona foi muito usada antigamente, mas hoje não. Temos drogas de ação intermediária, que são as mais usadas, principalmente prednisona e prednisolona, tá? Mas temos também a metilprednisolona, a triancinolona está sendo bem usada hoje em dia também, mas não mais do que a prednisona. E temos de ação prolongada, principalmente a dexametasona, que é o Decadron. E para utilização tópica na pele local, a gente tem principalmente a betametasona utilizada, tá? Todas têm o mesmo mecanismo de ação, os mesmos efeitos metabólicos, os mesmos efeitos de diminuição de imunidade, tá?
Só que vai se modificar aqui a potência, e é claro que quanto mais anti-inflamatória a droga for, quanto mais potente, mais intensos são esses efeitos adversos que a gente viu em metabolismo, tá? No sistema imune, na cicatrização. Então tem que ver para que você quer a droga. Tá? Se você consegue usar uma droga menos potente, é melhor, porque também ela é menos tóxica. Quando você pode utilizar topicamente, ou na pele, ou naquelas bombinhas que se usam em asmáticos, é o que tem que ser feito, porque aí a absorção é praticamente nula e você tem um efeito basicamente só local. Então é claro que esses efeitos adversos vão diminuir bastante, tá? E tem que ser levado em conta a potência retentora de sódio, que é a capacidade mineral no corticoide da substância. Quanto maior essa potência, mais o paciente vai reter líquido, mais ele vai ter predisposição à formação de edema, então aumento de peso também por retenção de líquido, sobrecarga renal e, obviamente, aumento de PA, tá? Então, o mínimo que a droga conseguir reter sódio é melhor. Bom, então basicamente isso. Em relação a anti-inflamatórios esteroidais.